of in work or in travel way the travel doing in work way do now make a loss so he say but now this mosque it belong. So waiting come to that day for make you see this particular person. Wallahi na this celebration and this holiday way government take. So they take them very very great. Well, so back close, not to play close. So if you get the last close self in a box, you go wear them. And so we the Aku people in the dress for going at the box for money. Take to locally, take to in the afternoon after the asri prayer. You will see all man begin scatter, defend in various routes. So now so we celebrate. As we brother said, for this small poem about this Maulud Nabi, how we can do and they read Bunihi. They read so many verses then. And this Bunihi book, a long period, I don't know if in this shop they exist again. Every day na Echowa Street. Na day them they sell this Bunihi. Even to this Tarki, where we take bed when we did at the cemetery. We can see the Imam they pull that book for bed. Done even to this Kutuba to Nika. Nayanda you get the original. Yeah, pass if God don't give knowledge people now, you will see some man the right hand. Even to this Buniib, and not be there in the right one at all. Now people they don't get the experience. I think say them people they not to hide for most you don't. Well, I'm going to 2-3 verses before you. Inshallah. Before tell me. Mashallah. Allahumma ya Rabbi salli ala Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbi salli ala Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah ala rasuli Ahmada. Allahumma ya Rabbi salli ala sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Rabbi salli ala wa sallallahu alayhi wa sallama salawatullah ala rasuli kalila ya ujabi muhasabi wanzila sallallahu alayhi wa sallam wala taqiyan kaifi mutawala sallallahu alayhi wa sallam fakribi makna tara manzila sallallahu alayhi wa sallam haku ibada Allahi bi majri wa ula sallallahu alaihi wasallam nabiyu wa huwa tinani mulbawu Allahumma ya Rabbi salli ala Muhammadin. Mashallah, thank you so much. I believe Seven self they enjoy. Mashallah. Where they do it for the Holy Prophet sallallahu they really enjoy. Well, time don't beat we, and by the grace of Allah we can go now. Just 1 second from Ricky. Just give a parting greetings to the Muslims and the listeners. Bismillah. Yeah, we want to tell all brothers and Muslims and the world happy Eid. I mean, Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Where within the world, you know, whatever somebody they do, try to know the reasons why they do and the wisdom behind them. Not just condemn things with, you know, the vivid evidence. Thank you so much. Bismillahirrahmanirrahim. They say plenty. Thank you. Kudos to all the one them we be to say celebrate and commemorate, and the one them we don't do na mocks from this money, and the one that we don't do the match pass, and the one that we get for do donor, and the one that still away they celebrate this day, even not to today safe another day they commemorate and they celebrate the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I say thanks to we all and thanks to the Huma. Would I be to say they against this thing or waiting safe? Alhamdulillah, it is well. Now you wish, but you will be to say not to bad you they do like how people and they do today. Mashallah, may God be well with you all. Thank you so much, and thanks so much to the brother, the camera operator, James, and the control room. We want to say plenty thanks wherever you did, wherever you listening to. We want to say thanks to you. Hope so we don't get a wonderful time. We'll be up. Guiné-Bissau numa grande jogada, primeira grande saída dos Virtus nesta tarde, grande jogo em expectativa
Está aqui também um grande número de adeptos de Guiné-Bissau e também está alguns apoiantes de Serra Leoa. Lançamento a favor de Serra Leoa, Guiné-Bissau ganha a bola. Lançamento, a bola falta a favor de Guiné-Bissau. Bola na linha, lançamento. Guiné-Bissau tem a bola nesse momento. Até acompanhei que trajetória. Guiné-Bissau tem a bola nesse meio campo. Daqui na buscar. Recupera Serra Leoa. Falta a favor de Serra Leoa. Ok, bola está na pé de jogador de número 21 de Abdoulaye Juma, número 21, ele que pega a bola, mas sim, bola está na mão de Serra Leoa, está no meio campo de Guiné-Bissau. Serra Leoa está a projetar jogadas. Mama Baldé. Lançamento a favor de Guiné-Bissau. Lançamento realizado sim para a linha lateral para um dos laterais de Guiné-Bissau, Jefferson Encada, número 15 de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau está nessa bola, nesse reboot. Acabou que não acompanhando, seguir e vou partilhar. Bola de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau continua. Está na linha. Guiné-Bissau a procurar área. Grande falhanço. Guiné-Bissau a buscar. Bola está na pé de jogadores de Serra Leoa. Primeiro cruzamento para a área de Serra Leoa é realizado para Guiné-Bissau. Nesse lado esquerdo. Uma Baldé numa grande arrancada. E o jogo continua em grande e no estádio 24 de setembro. Os Virtus estão a fazer jogo e Serra Leoa também está a fazer jogo. Uma bola de Jefferson Encada. A bola ainda nesse campo. Horas mais 2 minutos na Guiné-Bissau. Jogada de Guiné-Bissau. Muito bom. Jefferson Encada. Grande jogada do Jefferson Encada. Guiné-Bissau entra muito bem. E Juma Ba. É este então o 11 da seleção da Serra. A baliza de Serra Leoa. A Guiné-Bissau continua a fazer esse jogo. Lançamento a favor de Guiné-Bissau, que já efetuou. Controla a bola, está a fazer jogo. Bola está com o número 20, Soriano, Mancano, Mané. Grande perigo a favor de Guiné-Bissau, Mama Baldé, número 17, capitão de Guiné-Bissau. Um perigo para a Luísa de Serra Leoa e não continua. O jogo está em grande emoção e está também na Tiga uma grande moldura humana. Falta a favor de Serra Leoa na meio campo. Guiné-Bissau tem na baliza Manuel Baldé, tem Jefferson Encada e tem o Mancone, Soriano, Mané, Falicandé, Yano, Jorge Ntima, Nogueira,
Bura, nesse caso. E tem também Mamadi, Mama Balde aqui, capitão. Guiné-Bissau continuando a fazer esse jogo. Saralhoa sem tempo de organizar jogo, mas a bola está nesse pé. Falta a favor de Saralhoa. O jogo continua num ritmo muito bom e também está a grande número de adeptos. Pontapé de livre a favor de Saralhoa. Pontapé. Guiné-Bissau está a fazer jogo. Saralhoa a atacar a baliza de Guiné-Bissau. Bola ao lado para o número 19. Saralhoa, número 8. Equipa a buscar lançamento. Grande corte de Jefferson Encada. Guiné-Bissau continua com um grande ritmo de jogo. Saralhoa a buscar bola. O jogo continua. Guiné-Bissau sim faz falta. Ainda busca a maneira de cortar. 19. Cruzamento para a área de Guiné-Bissau. Corte de Guiné-Bissau. E também para falar o grande avançado de Everton de Inglaterra. Beto está no campo. Número 9 de Guiné-Bissau. Está também Sol, né? É a manga de jogadores que está acostumado. Bom, e chega já uma equipa de claque. Guiné-Bissau, adeptos está na próxima ainda. Falta a favor de Guiné-Bissau. Lançamento. Sim, falta. Nesse caso. Vou continuar a seguir, vou partilhar a transmissão do jogo de Guiné-Bissau, ainda que Saralhoa 0-0 no estádio 24 de setembro na Guiné-Bissau. E continua grande jogo, Guiné-Bissau com bola no meio campo, falta a favor de Guiné-Bissau. Guiné-Bissau continua a organizar jogo. Guiné-Bissau, Mama Baldé, capitão de Guiné-Bissau, ela joga na França. E continua o número 16 de Guiné-Bissau. 16, Mamadi. E dá para Manconi Soriano Mané, número 20. E Carlos Mané consegue ganhar a bola. Pontapé de canto. Primeiro pontapé de canto a favor de Guiné-Bissau. Grande jogo. Carlos Mané consegue ganhar esse pontapé de canto. Número 10 de Guiné-Bissau. E continua a ser assim. Emissão mundial de Digital Media Global TV a partir do estádio 24 de setembro na Guiné-Bissau, na Tchon de Bande. Mantenhas. Pontapé de canto a favor de Guiné-Bissau. Bola. Está junto de bola. Ao segundo posto, cabeceamento, pode ser o primeiro da seleção da Serra Leão, acaba por aliviar a linha defensiva da Guiné-Bissau, mas é o primeiro calafrio de facto pelo qual passa esta seleção da Guiné-Bissau. Bola no chão e pontapé livre, já cobrado por parte da seleção guineense. Com posse de bola para Mané Soriano. Acaba por jogar fácil para Encada. Este é Carlos Mané. Carlos Mané fazendo passe para a zona central. Acaba por existir ali o derrube. A Bura. Sem jogar curto com Mamadi Camara. Guiné-Bissau tentar aproveitar o seu flanco esquerdo para atacar.
está Mané Soriano. Mané Soriano a receber de Fali Kandé. Vai colocar a bola longa. Vai tentar chegar e chega mesmo Carlos Mané. Pois acaba por existir ali ainda o corte do homem da Serra Leoa, o Saliu. Para os jogadores do pontapé de canto, Carlos Mané. É ele quem vai colocar a bola na grande área. O sinal está feito. Aí está Carlos Mané a bater muito longo. A bola acaba por ser recolhida sem grandes dificuldades por parte da seção da Serra Leoa com Coroma. Ainda vai sair aqui cruzamento. Tentativa de Olívio. Guarda a bola Mané. Mané em zona central. O remate acaba por surgir de Gomes. E depois há uma falta assinalada pelo árbitro. Não fica ali muito convencido Ansu Camara. Capitão de equipa e o homem mais avançado desta Serra Leoa. Vamos ter então aqui pontapé livre. Livre a favor da Guiné-Bissau. Depois ali de um primeiro susto, acaba por conseguir estar a jogar mais próximo da baliza da Serra Leoa. Mesmo assim, ainda sem qualquer oportunidade de gol nestes primeiros 11 minutos que já estão jogados. Este é Mané Soriano. Mané Soriano deixando no meio para Dálcio Gomes. Ainda foi aqui subindo o Dálcio. Acaba por depois não conseguir progredir mais com posse de bola. Este médio interior direito está ao serviço do Apoel Nicosia. Dálcio que já passou por Benfica e também Belenenses. Atenção, bem trabalhado. Agora por Encada. O cruzamento ali a surgir. Ganha novo pontapé de canto a seleção da Guiné-Bissau. E está Carlos Mané. Ele quem vai novamente executar o pontapé de canto. Vamos lá ver se vai desta vez com maior precisão. Aí está Mané a bater. Vai afastar e muito bem ali Sessai. Ainda sobra para a seleção guineense. Subida de Fali Kandé. Tentou colocar na frente para Beto. O corta ali a surgir. E vai conseguir sair, inclusive, a jogar a seleção da Serra Leoa. Um espaço aqui no seu flanco esquerdo. Na sua camisola 7, Cargbo. Ainda Cargbo. A encarar ali no 1 para um Encada. Mas foi mais forte o jogador do Estrela da Amadora. Este é Dálcio. Dálcio Gomes entregando
Na meia esquerda, onde está o Mamadi Camara. Jefferson Encada. Bola recuperando uma vez mais. Agora a Guiné-Bissau a não conseguir ligar o jogo com a frente de ataque. É o Alpha Turay quem acaba por interceptar a bola e colocar na frente. Mas já é outra vez a Guiné-Bissau a partir para o ataque. Possibilidade de cruzamento ali a partir do flanco esquerdo. Sai um passe atrasado. Não sai remate. Sai primeiro uma simulação. Ainda com a insistência. Ali Bura não conseguir ter espaço para armar o remate. Bura, que é jogador do Costa do Sol. Vai jogando o Turay. Entregando para o flanco direito. Tentativa de subida por parte da Serra Leoa. Ela volta a chegar aos médios com a Forná. Aí está a Forná. Entregando a bola para Samadia. Joga simples para trás. Outra vez Samadia. Agora deixar ali a bola fugir. Não conseguiu controlar com o pé esquerdo. Fali Candé. A sair ali, passe um pouco mais longo. Recupera a bola à seleção da Guiné-Bissau. Mas Mama Baldé preferiu guardar um pouco mais a bola. Agora Dálcio. Abriu para Carlos Mané. Ainda Carlos Mané, pé esquerdo na bola. Vai à procura de Beto. Ainda aqui insistência. Bola novamente pelo ar. Muito bem ali, Fali Candé. Boa, muito bem ali o esforço de Bura para chegar a esta bola. Vai tentando fugir. Agora o homem da seleção da Serra Leoa é Coroma. Tentava fugir. Guiné-Bissau já ficou com posse de bola. Vai sair cruzamento em busca de Beto. Corta fácil. A linha mais recuada do conjunto visitante. Agora com Cargbo. A receber ali uma carga de Jefferson Encada. Fica inclusivamente ali picado com o jogador que atua atualmente no Estrela da Amadora. Agora ganha Candé. O lançamento da linha lateral. Osman Kekai. É ele quem vai executar o lançamento. Vai sair longo? Não. Acaba por não sair longo. Posicionou-se para tal. Mas depois optou por não fazer. Agora é Dumbuya. Acaba por perder a posse de bola. O central que acabou por subir um pouco no terreno. Há naturalmente uma compensação. Agora com Samadia, jogando simples para trás. Este é Sário. A pressão agora feita ali por Mama Baldé.
Não chega a tempo. O camisola 17 e capitão da Guiné-Bissau. Aí está a Sália. A deixar em zona central para Forna. Ainda Forna. A colocar na frente. Vai sarar Cargo. Apoio na esquerda da Samadia. A devolver para a zona central. Dálcio vai na perseguição. Deu-me de facto ideia de ter sido o último a tocar na bola, Dálcio. Mas por isso mesmo pontapé de canto a favor da Serra Leoa. Pontapé de canto para ser iniciado por Samadia. Vai ali levantando o braço. O sinal está feito. O canto está batido. Tira a defensiva da Guiné-Bissau. Tenta completar Carlos Mané. O remate de Dumbuya a surgir, mas a ser ali rapidamente bloqueado. Até pelo próprio jogador. Por um colega de equipa. Por um jogador da Serra Leoa. Agora fica aqui o Dumbuya. Descrente com esta sinalética do árbitro. Deu aqui um pontapé livre, ainda mostrou cartão amarelo ao camisola 4 da Serra Leoa. Este é Fadi Kandé. Bem jogado agora por parte da seleção da Guiné-Bissau. O passe a entrar em Dálcio. Ainda Dálcio, mas acabou desarmado Dálcio. Ainda com o remate a surgir. Que golaço, não! Entra ou não? Não. A bola acaba por não entrar, mas é um remate fantástico de Mama Baldé. Que tiro! Que tiro absolutamente fantástico de Mama Baldé. Fenomenal. Que tiro este. É daqueles que vale a pena ver e rever. E houvesse vídeo ao árbitro, estaria a ver aqui quase ao milímetro se esta bola não entra de facto na baliza. É um grande remate do jogador que atua no Brest, em França. Capitão de equipa, a fazer um golaço aqui no estádio 24 de setembro em Bissau. Canto batido, ao cabeceamento, à figura de Sessai, que há pouco estava batido neste grande remate de Mama Baldé. A bola bate no ferro, acaba por não entrar. Vai tentando subir a seleção da Serra Leoa ali por Sálio. Nova recuperação, outra vez Mama Baldé. Vai novamente arriscar no remate. Levou ali o esforço longe demais. Podia e devia ter libertado a bola. Acabou por ir mesmo até ao fim.
um jogador caído, um jogador Serra Leoa. E é a primeira interrupção do jogo que nos permite olhar aqui um pouco para como estão estas duas seleções. Ora, a Guiné-Bissau a jogar num 4-3-3, onde temos o guarda-redes que atua no Penafiel, Manuel Balde na baliza. Depois com o Jefferson em cada, Sori Mané, Fali Kandé e Imbeni. Na linha de 4 defesas, o árbitro vai ali chamando toda a gente, mas ninguém liga. O calor é muito e o que os jogadores agora querem é mesmo pausar aqui mais o jogo. O árbitro está irritado agora com ali o selecionador da Serra Leoa, Mohamed Kalon, que não parava de dar instruções à sua equipa. Parecia isto daqueles jogos particulares à porta fechada que não têm árbitro. Mas não é verdade. Ora, este é então o quarteto defensivo. Vamos recuperar. Manuel Balde está na baliza, depois Jefferson em canto, Sori Mané, Fali Kandé e Yano Imbeni são os 4 homens da linha defensiva. Bura, Dálcio e também Camará são os 3 médios. Mamadi Camará está como interior esquerdo. Depois na frente, Carlos Mané, Mama Balde e também Beto. Avançado do Everton, possante avançado dos Toffees em Portimonense, a jogar na frente de ataque. Vai subindo Dálcio, a bola chega até Carlos Mané, já viu a subida de Encada, bom cruzamento de Encada, mata acrobático de Mama Balde, a tentar ali a sua sorte. Aqui não sei se não é com a mão este corte. Ficou muita dúvida se o Sessai não faz mesmo aqui defesa. Fora da área, impedindo que Beto por agradece para a baliza. Para não há vídeo ao árbitro. O árbitro nada assinalou. Depois na Serra Leoa tenho aqui algumas dúvidas, mas parece-me aqui um 3-4-3 é a linha de 3 que ainda me deixa aqui algumas dúvidas, mas só a nível de posicionamento. Sessai está na baliza, Turais, Jumabá e Dumbuya são os... não, o Dumbuya neste momento até está como médio centro, ou seja, alguém desceu para a defesa central. Houve aqui uma troca. Há aqui uma troca sim, é o Saliu quem está como defesa central à esquerda. E agora atenção, porque a Guiné-Bissau pode chegar ao golo. Mané vai fazer mais uma vez o passe aqui para Jefferson em cada.
Carlos Mané está com pouca confiança para visar a baliza. Estava ali em zona central, poderia perfeitamente ter tentado. Agora a bola colocada na frente, tenta ganhar Beto. E foi ali, de facto, nas costas de Turay. Então, assim sendo, temos na Serra Leoa Sessai na baliza, Turay, Jumabá e Saliu, os três defesas centrais, e isto da direita para a esquerda. Depois Samadi a jogar na esquerda. À direita está Kekai, a dupla de meio campo, formada por Forná mais à esquerda, o Domboia, que já viu o cartão amarelo, à direita, e depois temos Koroma, Cargbo e Ansu Camara, que é capitão de equipa, é o camisola 10. Na frente de ataque, aqui está Samadia a deixar para Saliu. Jumabá, outra vez para Saliu. A bola chega até a Samadia. Novamente Saliu. Sessai a conseguir entregar ali na zona intermédia. Tumbuia ganha de cabeça, deixa para Kekai. Abre para Koroma. Domboia a colocar na frente, ali um toque muito subtil, diria mesmo, do Koroma. Seria para tentar desmarcar Kekai. Consegue ali o Oliva, a seleção da Guiné-Bissau, e está com a corda toda, Mama Baldé. É um belo toque ali em habilidade, mas depois não consegue ir buscar a bola mais à frente. Está 0-0, 31 minutos de jogo. Agora do cruzamento, bem trabalhado ali pelo flanco esquerdo da seleção da Guiné-Bissau. Ao corte de Candé. Tenta subir a Serra Leoa. Vai lá chegar até Jumabá. Saliu. Samadia a colocar a bola na frente. Seria ali para a corrida de Cargbo. Ele aplaude, porque de facto percebeu a intenção do colega. Só que ficou bastante curto a corrida dele. Se quisermos, o passo ficou muito comprido. Lançamento de linha lateral para Samadia. Aqui insistência, mas muito bem agora ao Carlos Mané. Ele vai evoluindo na Turquia, ao serviço do Kayseri Sport. E está outra vez ele, Carlos Mané. Ainda Mané a rodar muito bem, a conseguir o passe para Jefferson Nkaddia. Ainda vai tirar cruzamento, mas faltou o desvio. Beto não chegou. Mama Baldé não atacou ali o segundo poste, não atacou a zona de finalização. Excelente momento para a Guiné-Bissau. Agora o remate de Bura a ser parado. Aí está a Serra Leoa a ficar com posse de bola e a começar a construir desde trás. Agora com um passe mais longo. E Fali Candé agradeceu, já ficou com posse de bola. Deixa para Sori Mané. Baixa Mamadi Camara. Alguém foi buscar jogo, está agora no relevado. O árbitro deixa jogar. Nkaddia. Joga simples para trás para Sori Mané. Este é Bura.
Bura para Carlos Mané. Roda muito bem Carlos Mané. A Giovanna Jefferson encadeia cruzamento. É para pontapé de canto. Um cruzamento aqui do lateral do Estrela da Amadora. E acaba por ser bloqueado. Mas há um lançamento da linha lateral. Aí está, diretamente para a área. À procura da Beto. Remate. A primeira não entra. Boa defesa. Cessai. Volta a negar o gol a Mama Baldé. Mas é outra vez a Guiné-Bissau a estar à beira de marcar. Podemos dizer que já teve aqui 3 oportunidades. É verdade que há uma em que faltou o desvio para a baliza, principalmente por parte de Mama Baldé, que tem estado muito bem na finalização, ou melhor, na finalização, não concretização, mas na finalização de lances a partir de remates de meia distância. Não está a ser eficaz. Primeiro por culpa da barra, agora por culpa do guarda-redes. Dálcio. Há ali uma queda. Ali diz que não há nada. Atenção, Mané no remate. A bola a ser desviada para lançamento de linha lateral. O remate foi bloqueado por um defesa da Serra Leoa. Vamos ao cruzamento. Acaba por sobrar ali para o flanco esquerdo. Aqui está o Mama Baldé. Possibilidade de cruzamento. Vai sair o cruzamento. Entra Beto, não. Não chega a entrar Beto. Ainda remata ali de Carlos Mané. É um sufoco agora da Guiné-Bissau. Candé abre na esquerda. O público a animar-se. Insiste a Guiné-Bissau. É a partir do seu flanco esquerdo. Pode sair cruzamento. Sai passe atrasado. Bura levantou fácil para Cessai. E agora bola para fora. O Sori Mané pediu imediatamente lançamento a favor da Guiné-Bissau. Lançamento já executado. Agora mau domínio do Sori Mané. Tentou mesmo ficar com posse de bola, acabou por não correr bem. Posse de bola para a Guiné-Bissau. É o Manuel Baldé quem executa este pontapé livre. Tentou virar o flanco do jogo agora. O homem da Guiné-Bissau, por cima o Dálcio. É o Dálcio, veremos se temporariamente ou não, mas está como interior esquerdo. E a Mamadi Camara a passar para interior direito. Mas é o lançamento de linha lateral à direita do ataque da Serra Leoa. Kekai. A executar Kekai, atenção, olha o cruzamento, corta, muito bem Bura.
Vai chegar até Sessai. Abre para Sanyu. Sanyu deixando para Jumaba. Este é Forna. Uma entrada fora de tempo. E Jefferson em cada a ver o cartão amarelo. Clément Quepon a não perdoar este árbitro Costa Marfinense. Vamos mostrar então aqui o cartão amarelo. Forna quer executar. Agora sim já recebeu autorização. Deixa para Salio. Jumaba. Turai. Outra vez para Jumaba. A deixar para Forna. A bola colocada fora. Agora está caído ali um jogador do Serra Leoa, mas já se levantou. Uma falta assinalada pelo árbitro. Entretanto, estávamos aqui a ter destaque de alguns jogadores por parte da realização. Vamos lá então, este pontapé livre. Livre já cobrado. Mama Baldé. Por perder a bola. O capitão da Guiné-Bissau. Jogador que atua em França, no Brest. Muito bem, agora Dálcio. Chega ali o domínio com o peito. Aí está outra vez Dálcio. O passe é bom. Carlos Mané. Pensou bem, mas o chapéu ficou curto. Ele viu o guarda-redes adiantado. Tentou picar a bola por cima do guarda-redes da Serra Leoa. A questão é que ficou curto e o próprio Sessai percebeu que o Carlos Mané muito provavelmente iria ter essa opção e rapidamente baixou no terreno. Atenção a este cruzamento diretamente para fora. Este é pontapé de baliza para Manuel Baldé. Pode aguardar bola a seleção da Guiné-Bissau. Aí está Sori Mané. Deixa para Jefferson em cada. Bura. Bura deixou curto para Dálcio. Outra vez Bura. Em cada. Em cada deixa para Sori Mané. Camará. Abre ali no flanco esquerdo. Está outra vez Camará. É uma variação do flanco do jogo, mas com muita força. E Jefferson em cada. Não teve ali hipótese, mínima hipótese de captar a bola, tentar tirar cruzamento. Cai no relvado Sessai. Guarda-redes a Serra Leoa, outra vez com dificuldades no seu joelho direito.
No momento em que a Guiné-Bissau melhor, estava a voltar a aproximar-se da baliza do CSI. Mas ele, desde aquele lance com o Beto, que se vai queixando um pouco do joelho. Há muitas instruções ali para dentro de campo por parte da equipa técnica, principalmente da Serra Leoa, mas não só. E aqui está o picar de bola de Mané, ficou muito curto. Uma bola também não só muito baixa, mas também com pouca velocidade, e vimos que o CSI rapidamente recuou para seguir, e seguiu a trajetória da bola sem grandes dificuldades. Mas ao lançamento do linha lateral, Samadia a executar para a Serra Leoa. Lançamento executado. Há ali um empurrão de Jefferson em cada. Para trás. E vão-se chegar então mais 3 minutos. Me parece pouco para 2 interrupções que tivemos. Ali com a assistência ao guarda-redes. A arquitetura de cabeceamento, a golo! Marca a Serra Leoa, vindo do nada. Ansu Camará, de cabeça, a fazer um golaço a Manuel Baldé. É um golo absolutamente fantástico. No momento em que a Guiné-Bissau estava melhor, ficou toda a gente a dormir e saltou sozinho. Ansu Camará, ninguém acreditou que este golpe de cabeça resultaria numa bola tão perfeita no interior da baliza da Guiné-Bissau. Está feito 1-0, é Serra Leoa a adiantar-se no marcador através de Ansu Camará. E tudo isto, curiosamente, depois de uma paragem de jogo. E nem temos repetição. Pelo menos por agora. Nem não fomos brindados com a repetição. Mas tudo começa no lançamento de linha lateral. E com essa interrupção, com o CSI a ir ao relvado. Aí está, Camará, 45 mais 1. Isto quando estávamos exatamente a falar dos tais 3 minutos de compensação. Agora falta assinalada a Sorimané. A Sorimané, perdão. É Ansu Camará, autor do golo, quem está ali no relvado. Aqui queixar-se do pescoço. Vamos dar então o pontapé livre. Vai avançando a seleção da Serra Leoa. Aí está, passa exatamente para um possível lance de cabeça, mais um possível cabeceamento. Ali de Ansu Camará. Bola colocada longa. Vai tentar ganhar Beto. Chega primeiro a seleção de Serra Leoa. Vai fazer um passe aqui para Manuel Baldé. Deixa curto Manuel Baldé para Candé. Sorimané. Depois é Dálcio a receber. E é a última vez que alguém toca na bola nesta primeira parte. Toda a gente para o balneário, toda a gente recolhe. E surpresa das surpresas, já o disse no início, a Serra Leoa apresentava-se aqui como favorita. Não fez muito para estar em vantagem, mas o facto é que num lance de bola parada, porque tudo começa num lançamento de linha lateral, a Serra Leoa apanhou a Guiné-Bissau distraída e conseguiu mesmo de cabeça, através de Ansu Camará,
fazer o único gol da primeira parte, isto aos 45 mais um. O futebol às vezes é injusto, está a ser a nível de resultado, é Serra Leoa quem sai para o intervalo em vantagem no marcador. Até já. You be safe and not get money. Me not so you party. Say I will let Congolese. Oh no, say me not nobody. You say me something na kowata, and me salad na try carry. I make a try for Jamie position. So one day you go call on me, Mr. Money. No hesitate, cause I get money. I get 3 billion overseas. If you shake body, I go spray money. I said this not true story. If money not there, you not get money. They make me say for they change position. So what did they go call on me? Call on me. Call on me. Say me I know say me best friend can be me worst enemy. Say me I know say the people who are like na them go they jump for. Me mama be tell me say na poor man they can turn to butter. I'm not born for suffer. I go enjoy myself and scatter the dollar. Big for you don't get money. Bigger down you don't get money. Salon DJ then get money. If you need money, make it call on me. Call on me, Mr. Money. No hesitate, cause I get money. I get 3 billion overseas. You shake body, I go spray money. I said this not true story. If money not there, you not get money. They make me say but they change position. So what did they not call on me? Yeah, call on me. Call on me. Yeah, call on me. Put me enemies on lockdown. Keep them better than lock mouth. Gif and G, I don't care and bench. Give them fire for fire. This life is a story. Everybody gets young. I don't make a was and not keep forcing. They must call on me. Call on me, Mr. Money. No hesitate, cause I get money. I get 3 billion overseas. If you shake body, I go spray money. I said this not true story. If money not there, you not get money. They make me say but they change position. So one day they go call on me. I can make it smell like dollar. Call on me. Sonham com o lugar do grupo mais complicado para a seleção. Oh yeah, call me Michael the Gun. This guy they make me the sing say anything you want I go do for you. Baby girl I go do amor. If you give me love you give me one time. Baby girl I give you 2 times. Baby wanna Colombo. You the sweet me like red tomato. Baby take the keys to my heart oh. Cause you don't capture my heart oh. Fatima, Fati, I promise to make you happy. Baby make we I go wax you with my money. Fatima, Fati, I promise to make. Hello and welcome to SLBC. This is now the World Cup qualifying special and a match day 7 between Guinea-Bissau and Salone. Kayansu Kamara, we just turned 41, score for Salone before the break and an exciting goal. With me at the studio for talk about the goal and the performance of Leo Stars against Alimami Homebase. Say welcome to the program. Yeah, thank you very much. Homebase, how important the goal with Kai Kamara score be? It was really fantastic because the first 5 minutes of play, it was not an easy match for Sierra Leone. When you consider the ball possessions and accurate passes, the Guinea-Bissau side carry on in the first 25 minutes of play. But the system where the coach, the technical director played with Mohamed Kalon, they make sure say the player they actually compose and use Kai Kamara as a lone striker at the top front, whilst somebody at the left flank will help her for make sure say they back up off the midfielder. They actually able for handle the ball and make sure say they punch top of the ball then way the
Guinea-Bissau strikers and they try for breakthrough and enter into the 18-yard box. Unfortunately for Sierra Leone, the goalkeeper was really fantastic because 3 shots away, it was a possible goal for the Guinea-Bissau. Yes, I see a goal across the bar and make sure say a punch you and the other one at a side post and make sure say he hits the ball and punch the ball out of Jordan. That was fantastic. Then the goal scored by Kai Kamara, the goal was scored in the 45 minutes of play first half, and after where he gets an across right into the 18-yard back. Kai Kamara, without wasting time, jumped 2 feet from inside the 18-yard box and interpreted that action with a fantastic skyball right into the 18-yard box to a goal. And that was really fantastic. And when you look at the corner quickly in a summary, Dulce in the first 45 minutes of play, the Guinea-Bissau, then we get 4 corner kick. Sierra Leone, they get 1 corner kick. Chances, the ball that we actually roll out of church, the one that we go over the crossbar, it was really fantastic on both sides. But the Guinea-Bissau side, we are having more chances than the Leone Stars side. The Guinea-Bissau, we are having 9 shots at goal, while the Sierra Leonean side, they get 6 shots at goal. They utilize 1 where Kai Kamara actually bought. Yellow card. The Sierra Leonean side get 1 yellow card and the Guinea-Bissau side also get 1 yellow card. But when you come now the pitch and you watch the ball where they actually roll now the carpet and interpret the actions, trust me, to be sincere with you, it was 51% for the Guinea-Bissau side and 49% for Wydad Leone Stars. We open play in the second 45 minutes of play. It is going to be a match with a different grand style. But the system where Mohamed Kalon actually play with in the first 45 minutes of play, where they play away, it was a very good system. We open play, we get a strong midfielder for can hold the ball and effort distribute the ball in the up front for the attacker there, because the midfield is wide open. We get a crowded defense, but the angle they can't get a break. But when it can't get a break, he therefore won't go back again. The Guinea-Bissau strikers are very smart and the physical output, the aerial ball, everything. They actually carry. Thank you so much. In our Alimami home base, he said the roving sports journalist for your analysis. The Guinea-Bissau team, the one team will get trained up front and they don't suppress the defensive line of Leone Stars, and they don't make several chances, a couple of chances. The other ball almost hits the woodwork. But let me talk about Kai Kamara. This guy just turned 41. The other day, we did at this very studio, so they talk about him, who say Kai experience, he needed the national team. Notice until you go take away. Why Kalon call him? That the reason this. Kai can provide all the moments here. So Shepherd Sumaila, we analyze Kai Kamara, we even wish him happy birthday. The very day for him birthday, now do program. You remember his 41 birthday? Yes, I remember. Not just a few days ago or so. But then it was on Monday. On Monday, yes. The thing is, experience they say are the best teacher. The first half of play for the Stars, Wydad Leone Stars, yes, in terms of possession, in terms of attack, and wasn't that good. At some point I became devastated and also disappointed. But like how they say, when you play away, you can take some of them risk than they. But then some of them risk than they call them risk because it was really dangerous. For we Sierra Leone Stars. Because just imagine, in the first half of play, we goalkeeper of the best player for we. Yeah, Alaji to say. Those chances by the Guineans could have been, converted into goals. Yeah. But then goal being on our side, the best way for defend and for attack. Even though we play away, but then some of the risk they will take in the first half of play, no one will take them in the second half of play. It will be a catastrophe for me. You see that stadium they play so September 24th stadium, the Guinea-Bissau stadium. That stadium where they get locked for win game day. In fact, that same stadium they don't even defeat the giants of Africa. I mean Nigeria. So it's like I want to see I want to see Sierra Leone possess in the second half of play. I want to see Sierra Leone attack. One thing, that would try for just like the defense of the Guineans. Because what they don't do 1 or 2 more. What they see, you understand? They want if they really apply some pressure inside the defense, they will score more goals. Yes, if I follow defend a goal, we want the points. Because we want for really a position where I can probably
we could be called as best losers for the 2026 FIFA World Cup. But we'll get to take some risk as well. And we'll try for kind of take a prudent risk in a way that instead of we keep on defending, in a way they defend. The more they defend and the more they give you defense pressure. And the more even the guys that will get probably a chance for more free kicks, more corner kicks, and even penalty. So now we see how we will, move outside the comfort zone and try to attack more. Yeah. But I believe so if we attack more, we can score. In fact, when the goal, the magic goal, yes. Because all of a sudden, I just see the ball inside the net. That's okay to score. That shows that experience is the best teacher. Yeah, sure. There is no way we will discard experience. But then in the second half of play, we make more effort for attack more. So like you look now, the wingers, we don't see much of them. I don't see that happen. In fact, therefore they keep the pressure. In fact, at some point, I mean, if you say, where are our attackers? Augustus Carbo, even Kamara. Yeah, you get Alassane Kouamouo, they play at the corner. Yes, I see they can at the corner, they drop middle, they can at the corner. Yes, and now the defense, I really want to commend, Juma. Juma is outstanding, and he gets, they play with maturity. Otherwise, if we don't concede goals, yeah. But he very tactful in a way. He knew how he play the man them, volley, of course, penalty, that kind of stuff. But let not continue. Let the ball, don't allow the ball. They play now we have too much. Okay. It cause pressure. It cause more free kicks, corner kicks, and it go be problem. It go be problem. We go even lead to penalty. Okay, in a chef Semana continue for stability. Almami Ombesi say, let me look at the midfield. We mentioned the midfield not they perform well. The Guinea-Bissau team don't take the midfield. With the two midfielders and they come in, but not the show how they're supposed to show, and then they come close them. When was the only ball they close them. So let's see if it's a coach Calon for doing that for instance. If I make sure say in the second 45 minutes of play, a strength in the midfielder. Trust me, as I initially pronounced in the first intro way I actually in this studio, if we're able to get a midfielder, somebody will be able for only ball, I'll see he use Alassane, now the right flag. If I don't change Alassane from the right flag, he replace out somebody else, bring a card in the middle for walk alongside. Kai, they get a 1 or 2 3 constraint. Kai can go up because of the guys' physical output. You understand? Both number 2 and the number 3 wings. The guy that really play 2 and 3 for the Guinea-Bissau side. The guy that will physically fit, then they get high. So you find out say Kouamouo they able for penetrate from the right flag from the 7 wing for the because they cut him off. So what we for do for make sure say we strengthen the midfield and the midfield for able for push the attack for go for them. We can't play with a crowded midfield because now we don't get them now. Risk they can risk and then the goalkeeper Alassane, the pitch who they play they're not too good. They therefore avoid the back pass because we find out the back pass, the ball they actually will not the carpet. We find out say it can treat them from the post right into the 18-yard box. And then they keep 2 feet. Yes, Sumaila, a quick one before we join studio 2. We goalkeeper right now, they keep 2 feet. Yes, they keep 2 feet. Okay. So therefore, the team they come on now from the dugout. Now they get the kind most pressure we get the first half. The stars are coming, yeah. So the stars that they come out for the second half of action, and this is an exciting match day 7 of the FIFA World Cup qualifying 2026, and the America, the Canada, the Mexico World Cup 90s, and Salon Day on for say they secure another vital 3 points. One for which the coach and the rest of the team, Kansu Kaba, the captain, Mohamed Kalon, as you see also, these are players that go ready for sacrifice for this nation. Kansu Kaba don't they do them, and it will continue for doing for the nation. This is a proud moment for every Sardine, and if they will maintain them so and then get them done at the end of the day, go good. So go over to Studio 2 as plenty there for you for watch because the Guinea-Bissau team said they get themselves ready and real players equally they get themselves ready. The second half will be more fireworks. You get to see exciting football. Over to Studio 2 for the continuation of the second half of action. Marcar golos não está uma tarefa complicada. Chegar à zona de finalização está complicado. Finalizar com sucesso, conseguindo a vitória, faria aqui 9 pontos. Dependendo do resultado do Burkina Faso, ainda poderia também entrar aqui numa luta interessante para tentar o segundo lugar
sendo que a última jornada é muito complicada, é fora contra o Egito. Egito que nessa altura poderá até já estar qualificado, mas nunca se sabe. Portanto, é assim, é um jogo complicado para a Guiné-Bissau. Está a ser um jogo acessível para a seleção da casa, mas vai faltando o mais importante, os golos. Aí quem conseguiu foi a Serra Leoa, que tudo começa num lançamento, consegue colocar a bola pelo ar e Ansu Camará consegue desviar a bola autenticamente de cabeça. Um cabeceamento fantástico, é um gol fantástico de Ansu Camará aos 45 mais 1 para fazer o único golo da primeira parte. Apenas tivemos uma pequena repetição desse golo durante o período de intervalo, que mesmo assim não foi, eu diria, do melhor ângulo para vermos todo o lance, mas foi aquilo que a realização nos mostrou. Vamos ver a reação então da Guiné-Bissau, se consegue finalmente chegar aos golos, se continua a estar mais ofensiva do que a seleção da Serra Leoa. É Carlos Mané quem movimenta para a grande área, a saída ali a soco por parte de Cessai. Vai conseguir colocar a bola para longe. Aí está o lançamento executado, cruzamento também. A bola vai sobrar para Mama Baldé, o remate de Mama Baldé. Mas agora está aqui uma autêntica muralha à frente da baliza do CSI. Está o lançamento de linha lateral. Vai diretamente para a pequena área. Beto bem queria chegar a esta bola, mas estava ali muito pressionado o ex-Portimonense. Agora a bola aí por alto, mas é mais um alívio do propriamente um passe de Dumbuya. Eu queria só aqui também chamar a atenção para o caminho que teve este agora internacional guineense chamado Beto. Um caminho muito interessante. Atenção, olha o cruzamento que começou em Tires. Começou por fazer formação no Tires, no futebol de 7, começou no sub-10. Chegou a estar uma temporada no Benfica, sem grande sucesso, voltou ao Tires. Depois do Tires foi para o chamado ADO, ou Oeiras, neste caso um sub-17. Acabou por regressar ao Tires, até que foi para o Olímpico do Montijo, para os séniores do Olímpico de Montijo. A partir daí, Portimonense, começando no sub-23 e fazendo a partir daí assim, uma carreira extraordinária, com um top, eu diria, de performance, essencialmente na Udinese, onde na primeira temporada fez 29 jogos, 11 golos marcados. E na segunda temporada 33 jogos, 10 golos marcados. Ainda iniciou uma terceira temporada na Udinese com 2 jogos, marcou um golo, mas depois a ser chamado para ir para Liverpool, e claro que não disse que não. É jogador do Everton, onde faz a sua terceira temporada e mesmo assim 4 jogos, já tem 2 golos esta temporada. Lance bola parada por parte da Guiné-Bissau, que voltou a não dar nem lance de perigo. Bola colocada na profundidade.
Acaba por Mama Baldé não conseguir ficar com posse de bola. Mérito aqui também da seleção da Serra Leoa, que eu diria que vai cumprindo a sua estratégia à risca. Dá a sensação que esta seleção da Serra Leoa veio de facto preparada para saber defender, para saber sofrer, dando iniciativa de jogo à Guiné-Bissau. Só a possibilidade de cruzamento. Vai subindo com bola controlada. O passe a surgir, cruzamento também, mas depois há o corte. Ali o Imbeni inicialmente não tirou cruzamento, preferiu que fosse Mamadi Camara. Mamadi Camara está ali à espera da bola, aí está ele. Agora para Imbeni, não entra! É mais um bom lance, um bom desenho ofensivo da Guiné-Bissau, mas foi isto que vimos na primeira parte. Guiné-Bissau a ter a bola, a arranjar espaço, a colocar a bola na finalização, mas depois a não ser eficaz nesse momento tão importante da partida, que é o de poder finalizar os lances. Agora foi Carlos Mané a aparecer, mas a não conseguir tocar a bola para o fundo das redes da Serra Leoa. Pontapé de baliza já executado. E bola longa. A Serra Leoa a tentar ao máximo não ter a bola perto da sua baliza. Agora o árbitro acaba mesmo por interromper a partida. Inicialmente não queria assinalar ali rigorosamente nada, nem mesmo parar o jogo, mas Cargo demorou a levantar-se. Estamos aqui a recuperar o lance. Beto esperou, fez ali um primeiro passo para Camará, depois cruzamento de primeira e lá está, é Carlos Mané a não conseguir acertar em cheio na bola. E vem Carpo continua aqui a conversa com o árbitro. Aí está a Câmara. Vai subindo o Mamadi Camara. A jogar para Dálcio. Vai arriscar Dálcio. Muito por cima da baliza de Cessai. Está a bola colocada na frente. Consegue ganhar de cabeça Ansu Camara. Bola sobra para Koroma. A deixar para Kekai. Está apertado por dois adversários. Kekai acabou por perder a bola porque se livrou dela e livrou-se diretamente para os pés de um jogador da Guiné-Bissau. Não conseguiu a Guiné-Bissau depois ligar com a frente de ataque. Fica-se a pedir aqui mais uma falta. Outra vez com o Cargo a ficar caído no relvado. Protestos do banco da Serra Leoa. Nada assinalado. Este é Bura. Bura a deixar para Mamadi Camara. Acelera Camara. Estou a fazer ali o passe para o flanco esquerdo. Para com Carlos Mané. Acelera Mané. Ainda Carlos Mané, mas já é muito. Já é muito, principalmente aqui para o interior da grande área. Aqui a bola já era garantidamente de Cessai, que preferiu deixar a bola sair para ganhar aqui mais alguns segundos. E agora vai também aqui ao relvado Jumapá. Continua a não haver jogo.
Desta vez a equipa médica já foi pedida pelo árbitro. Vai dar uma bola aí. Jumabá já se levantou, mas também já tem ali a ordem do árbitro para sair pela linha final. Demorou ali mais um bocadinho. Posso estar enganado, mas dá-me a ideia que ele mais bocadinho, menos bocadinho vai voltar. Mais segundo, menos segundo, estará de regresso ao relvado, camisola 21 da Serra Leoa. Cessai acaba por colocá-lo mais uma vez em busca da cabeça do Alonso Camará. Vai agora tentando jogar sozinho o Cargo. Regressa ao relvado. Nada assinalado pela equipa de arbitragem. Dálcio ainda não está em campo. Camisola 21 da Serra Leoa. Novamente Dálcio. Guiné-Bissau vai jogando com um homem a mais. E agora o Jefferson em cada é melhor estar sossegado porque já viu o cartão amarelo. Fica ali a reclamar o homem da Serra Leoa como levou uma cotovelada no peito. Lançamento já executado. Nova posse da bola para a seleção da Guiné-Bissau. Carlos Mané a jogar em zona central. Abrindo aqui para Imbeni. Ainda tenta passar Imbeni, não consegue. Fali Kandé. Ali uma queda. O árbitro a deixar prosseguir o jogo. Forná abrindo na esquerda. Tenta retirar ali a bola. Mama Balé, mas vai subindo Samadia. Sem ninguém lhe tirar a bola. Agora sim. Saiu. Lançamento da linha lateral. Já executado por Encada. Novamente Jefferson Encada. Dálcio. Dálcio a colocar para Fali Kandé. Tem apoio na esquerda. Aí está Carlos Mané. Recebeu, vai colocar na frente. Falha da interseção, mas da peixinha a bola é cortada para fora. Muito bem aqui Turay. Depois do erro de Kakai. Acaba por deixar a bola sair. É uma boa dobra ali do camisola 5. Cruzamento facílimo agora de Carlos Mané. O guarda-redes a ir ali ao relvado. O árbitro está a avisar. Vamos lá ver se não dá canto. Não. Mas puxa mesmo ali até à última. E agora, um detalhe fantástico ali de Koroma. Ainda Koroma. Vai ao relvado por falta de Bura. Pontapé livre. Livre a favor da Serra Leoa. Que já está recomposta. Bate Turay. Bola sobra aqui para Koroma. Ainda Koroma. Mas depois a falhar ali o passe. Muito bem ali Cargbo. Fazer uma boa diagonal. E agora este passe a sair muito mal. Vai tentar aproveitar a seleção da Serra Leoa. Cruzamento que ganha canto. Pelo menos a seleção da Guiné-Bissau agora forçada a recuar no terreno.
Vai executar este pontapé de canto do Samadia. Aí está Samadia a colocar na grande área. Cabeceamento bastante ao lado, mas outra vez um Sucamará. Invariavelmente o avançado da Serra Leoa a conseguir ganhar os lances de cabeça. Este é um avançado que joga na Major League Soccer nos Cincinnati e tem 41 anos de idade. Agora a bola colocada na frente. Aí está o Olívio a surgir neste 11 da seleção da Serra Leoa. Mesmo assim, ainda encontramos aqui o Jumapá, que tem contrato com o Nice. Está no último ano de contrato com a equipa do Nice. E também encontramos o Cargbo, Augustus Cargbo, que tem mais 2 anos de contrato com a equipa do Blackburn Rovers, do Championship. Mas globalmente, volto a dizer, a seleção da Guiné-Bissau a ter também, porque como tem aqui muitos jogadores que ou atuam ou atuaram, maioritariamente atuaram em Portugal, também nos diz mais. Também acabamos por reconhecer aqui outra capacidade à seleção da Guiné-Bissau, porque são jogadores que conhecemos. E agora cartão amarelo, claro. Jumapá, o tal defesa central do Nice, a ver o cartão amarelo. E se continuar com este anti-jogo, ainda se arrisca a ver o segundo amarelo e a não ser substituído. Porque eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Ele vai agora ser substituído, já devido à lesão. Normalmente aquele colocar da camisola na cara é a frustração de não poder continuar. Isto devido a problema físico. E o árbitro já percebeu que vamos presenciar aqui por parte da Serra Leoa algum antijogo. Está a tentar dar a volta a essa situação, mas não vai ter tarefa fácil. Vai entrar o antigo jogador do Brøndby, Mamadou Janot. Ele que se transferiu agora para o VPS da Finlândia. Não, é o Mohamed Kaba. É o 15, não é o 16. Vê ali a camisola à frente parece-me o 16. Também com um número mais pequeno. Agora, vendo aqui por trás é de facto mais fácil. Isto é o camisola 15 então. Portanto é o Mohamed Kaba quem vai entrar na seleção da Serra Leoa. Vamos ver, baixa alguém de certeza. O Kaba é um médio. Mama Baldé, o passe ali para a zona central. Ainda Beto. Está a proteger ali a bola. A bola chega até Camará. Caiu Camará, entrada na área. O árbitro diz que não há nada. Chega primeiro em Cada. Muito bem ali Sorimané. Em Cada, deu para Dálcio. Excelente a abertura do Dálcio para Camará. Cruzamento, Beto. Tentou ganhar de cabeça, mas o cabeceamento não sai forte o suficiente. Se sai
consegue ficar com posse de bola. O jogador da Serra Leoa a aproveitar para voltar a travar o jogo. E aí está, Caba. A entrar. Baixou Dumbuya. Baby, make we I go back to with my money. You're too far, you're too classic. You are one of a kind. You blow my mind. Baby, you're too far, you're too classic. You are one of a kind. Pedimos já desculpa por esta falha de sinal que tivemos momentânea. Aí está, nada aconteceu a nível de golos nestes últimos minutos. Guiné-Bissau continua a perder em casa com a Serra Leoa por 1-0. Aí está a subida de Renato Nhaga, ele que já entrou na seleção da Guiné-Bissau. Nhaga a colocar a bola para Imbeni. Cruzamento tirado, pode ser o gol, mas mais uma vez, a bola não entra. Oportunidade para Mamadi Camara fazer o golo do empate para a Guiné-Bissau. Entrou então o Ganso. E ora, aqui está. Saiu Beto, Bura e Dálcio. Beto. Entraram um Ju. Portanto, o Renato
Renato Nhaga já se percebeu que entra para o meio campo. Mas a entrada também do Francolino Ju. Jogador que está atualmente no Midtjylland, antigo jogador sub-23 do Benfica. Entrada do Fernando Gomes. Entrada também do camisola 18. É o Nito Gomes. Jogador do Passos de Ferreira. Jogou nos últimos 3 jogos da equipa passense. 2 empates, 1 derrota. Agora ali a queda de Imbeni. Mas sem qualquer falta. Caiu sozinho, caiu no esforço para tentar chegar a esta bola. Lançamento da linha lateral, mas está difícil para os jogadores da Serra Leoa. Arrastam-se bastante nesta fase. Mas ao lançamento da linha lateral é para Yano Imbeni. Deixar ali para Falicandé. Recolhe Renato Nhaga. Abrindo no corredor direito. Encada. Lança para Câmara. Vai sair cruzamento. Mas parecia quase que o homem da Guiné-Bissau queria marcar ao Sessai, colocando a bola por cima do guarda-redes da Serra Leoa. Olhando para o ranking FIFA, também aqui favoritismo para a Serra Leoa, não por muito, mas a Serra Leoa no ranking da FIFA está em 124º lugar. 7 lugares abaixo está então a Guiné-Bissau, lugar 131 para os guineenses. Bola colocada na frente. Atenção à Serra Leoa. Vai tendo aqui a bola Cargo. Abrindo no flanco esquerdo. Bola novamente colocada na frente. Ainda tenta chegar Cargo e consegue roubar a bola. Atenção à possibilidade aqui de passar remate. Ainda a bater ali na malha lateral da baliza de Manuel Baldé. Agora a jogar com Sony Mané. Este Encada. Novamente Sony Mané. Renato Nhaga. É o corredor esquerdo. Aí está Imbeni. Imbeni deixa para Mama Baldé. Tenta virar o flanco do jogo Mama Baldé. Um passe muito arriscado. Foi interceptado, mas recuperou. Atenção. Olha a Guiné-Bissau com o remate de Mama Baldé. Marca Guiné-Bissau. Está tudo empatado no 24 de setembro em Bissau, com o capitão a dar o exemplo, Mama Baldé. É ele quem faz o golo do empate. É ele, o jogador do Brest, que marcou até antes destes compromissos
vem moralizado com esse golo marcado ao lance. É verdade que não chegou para roubar sequer pontos, mas de qualquer maneira aqui está Mama Baldé, antigo jogador do Sporting Clube de Portugal, do Sintrense, do Benfica de Castelo Branco e do Desportivo das Aves, a fazer o golo do empate ao minuto 74, 1-1 no marcador. A trazer alguma justiça, porque de facto já estava há muito a Guiné-Bissau a pedir um golo. É um belíssimo lance e está a Mama Baldé a conseguir o gol do empate, minuto 74, tudo em aberto para a reta final. Agora vamos lá ver se a Serra Leoa volta a ter alguma iniciativa de jogo, coisa que há muito que não tem. Olha o cruzamento tirado, este é o jogo da Serra Leoa, olha o remate a surgir, bloqueado, tira. Acaba por conseguir tirar Sori Mané, agora a bola a sobrar para Manuel Baldé. Bate longo Manuel Baldé. Mas resolve na fiala colocar a bola na frente, atenção, já sobrou para Ju, ainda Ju vai para o remate, é bloqueado. Atenção à segunda bola, fica com ela a secção da Serra Leoa com Forná. Forná deixando a zona central para Mohamed Kaba. Sai jogar Dumbuya. Dumbuya conseguiu colocar para Koroma. Este é Kekai. Outra vez Dumbuya. Kekai, deixa para Cargbo. Vai arrancar o camisola 7, atenção a Cargbo e a falta. Falta claríssima agora do camisola 7 da Serra Leoa. E claro, toda a gente mais animada. E agora, uma felicidade tremenda, como já se percebeu nas bancadas. Nem está Mama Baldé. A virar o flanco do jogo. Pode sair novo cruzamento e sair para a entrada da Mama Baldé. Só que lançamento, este cruzamento, se quisermos, este passe ali para a área foi muito alto, muito comprido. Agradeceu o Cessai. Saiu sem dificuldades para chegar a esta bola. E agora quem para o jogo é Turay. Está ali a ser ajudado por Francolino Ju. E vamos ter dupla. Mais duas, neste caso alterações. Com a entrada, a saída, vamos começar por aqui. Encada e Câmara. São os dois que saem. Mauro Rodrigues a entrar, tal como o Tumble Monteiro. O jogador do Portimonense, avançado. Mauro Rodrigues está a jogar no Yverdon. Tem aqui um jogador da frente de ataque. Vamos lá ver quem é que vai para a lateral direito. Entretanto é ali chamado Mama Baldé para receber algumas instruções. Vamos ter bola ao sol. Vai ser para o guarda-redes da Serra Leoa agarrar. Aí está.
Tumble está na frente de ataque. O Tumble fica lá à frente. O Carlos Mané está ali a 10 agora. A jogar atrás do Tumble. Francolino de Ju a atuar como extremo direito. E o Mauro Rodrigues vai para lateral direito. Arrancada agora da Serra Leoa. Atenção a Cargo. Vai arriscar dali. Não, foi tentar fazer a finta e acaba por conquistar a falta. O camisola 7 da Serra Leoa. Samadia aconselha logo calma aos seus colegas de equipa. E parece que vai ser ele a assumir. O Samadia já tirou ali um pouco da espuma, já beijou a bola, já a colocou como quer, portanto, tudo indica que está escolhido o homem que vai bater este livre. Manuel Balde parece estar ali com algumas dificuldades em fazer a sua barreira. Também com os jogadores da Guiné-Bissau a queixarem-se ali da distância. Vamos lá ver então. Tudo preparado para o livre ser batido. Tudo aponta para Samadia. Aí está, partiu, bateu, grande defesa. Manuel Balde mantém toda a gente ligada à corrente para saber se alguém leva 3 pontos nesta partida. É um bom voo do Manuel Balde. Este é um resultado que favorece o Burkina Faso. Isto porque se a seleção do Burkina conseguir ganhar nesta jornada, e tudo indica que assim será, uma viagem até ao Djibouti, vai conseguir aqui já uma vantagem interessante para ficar no segundo lugar e terá depois jogo contra o Egito na segunda data FIFA. Atenção, olha agora, cruzamento tirado. Bom, falta assinalada pelo árbitro. Manuel Balde a executar rapidamente ali para Fali Kandé. Imbeni a deixar ali para Nito Gomes. Este é Carlos Mané. Fali Kandé entrega para Mama Balde. Ainda Mama Balde vai deixar para Imbeni. Zona central, Carlos Mané. Ainda Carlos Mané vai fazer o passe artístico, mas uma assistência que fica curta. Fica curto agora o passe de Mama Balde. Interceptado ali pelos defesas da Serra Leoa. É um grande lance e de facto os tais toques artísticos que deixam muitas vezes os treinadores à beira de um ataque de nervos. Mas aqui o do Carlos Mané acaba por resultar num belíssimo passe. Eu até estava a ver uma Balde a tentar o remate, mas não foi egoísta, tentou devolver. Acabou por ser de certa forma traído por querer ser bom samaritano. Ansu Camara, o autor do gol da Serra Leoa. Mudar para a saída de capitão para Dumbuya. E também o Cargbo. Sai. Entrada de Turay e também de Camara.
Camara, que é um jogador nascido em 2004, cumpre hoje 21 anos de idade. Aí está o aliás, fez há um mês certos 21 anos de idade, sim, é que está certo, faz em agosto e já estamos em setembro. Joga nos Estados Unidos, faz esta recuperação. Ju a colocar a bola na frente do Ju e o árbitro a dizer que não há nada. Não há falta ali sobre Francolino Ju. Já o Touré é um jogador de 30 anos que joga no Cazaquistão, no Zetisu. Taldik Korgan. Será algo assim. Estão então assim consumadas mais duas alterações nesta partida. Duas para o lado da Serra Leoa. Ainda tem mais uma paragem, se assim entender, para fazer uma alteração. Não, para fazer duas alterações. Assim é que está correto. Atenção agora ao cruzamento. Foi muito alto. Foi muito alto este cruzamento. O Tumble estava bem posicionado. A questão é que o Renato Nhaga acabou por calcular mal aqui o cruzamento. Vamos então ao ponto da de baliza. A de baliza insudado por Cessai. Sai longo. Ganha Sorimane. Aí está, bola colocada para fora. Lançamento do linha lateral é para Imbeni. Imbeni deixando para Falikandé. Sorimane. Sai ali passe longo de Sorimane. Bola interceptada. Agora muito bem ali o Mama Valdez, excelente a leitura de jogo. Nhaga. Renato Nhaga. Aí está o Casapiano a jogar. Agora Mama Valdez claramente carregado pelas costas. O árbitro estava em excelente posição para ver este lance. Atenção, Camara. Vai arrancar Camara. Está ali 1 para 1. Vai fazer o passe. E bola ao lado. Desperdiça a Serra Leoa numa excelente oportunidade para fazer o golo. A passe é do Carqueboa. Então não foi o Carqueboa a sair para a entrada do Camara. Então houve aqui um erro. Que grande confusão. É que de facto, até aqui, no site que nos ajuda a acompanhar o jogo, e neste caso estamos a falar do site da FIFA, diz que o Augusto Carbo saiu para entrar o Mohamed Camara. Portanto, há aqui um erro global. Fomos todos enganados pelo grafismo. A menos que o Turai não tenha entrado e só tenha sido feita uma alteração na seleção da Serra Leoa. E agora cartão amarelo. Amarelo para o Forná. Não consegui perceber este momento. Honestamente, foi uma tremenda confusão. Aliás, ainda está uma tremenda confusão.
Consegue a bola à seleção da Guiné-Bissau. Mais um bom cruzamento. A bola vai sobrar. É para Mama Baldé. Pode arriscar no remate. Mama Baldé faz o passe na central. Mané tenta tirar o adversário do caminho. À livre. À livre em zona frontal. O Turdi não entrou. Só houve uma alteração. O Cargbo mantém-se em campo. Saiu Ansu Camara assim. Entrou para o seu lugar saiu Kei Camara. Entrou Momo Camara. Portanto, é isso. Camisola 9 não está em campo. Portanto, está aí a confusão. Eram duas alterações, sim, mas passou a ser só uma. Naquele momento em que vimos então a saída do autor do único gol da Serra Leoa até o momento. E depois também já vimos o Saidou Fofana junto ao quarto árbitro. Também não entrou. Isto está aqui uma grande confusão, já se percebeu na Serra Leoa, na cabeça de Mohamed Kalon, que só tem de facto mais uma paragem para fazer alterações. Poderá fazer 3 alterações então. Nesse momento. Vamos ao pontapé livre. Livre perigoso a favor da seleção da Guiné-Bissau. Zona frontal e já em período de compensação. Com o Doumbia a sair. Entrou o Fofana. Isto se não houver aqui mais um erro. Para do Saidou Fofana. Vamos lá então ao pontapé livre. Momento importantíssimo do jogo. Livre para a Guiné-Bissau, 2 minutos para o final e já em período de compensação. Olha o livre batido contra a barreira.